E aí pessoal, tudo bem? Como tem muitas aulas, né? A gente já fez a apresentação das disciplinas. Essas primeiras aulas após a apresentação, nós vamos aproveitar para fazer uma breve revisão, né? Coisa sucinta sobre o que a gente viu no finalzinho do ano passado. Não sei se vocês recordam, mas quando a gente estava vendo matemática, a gente tinha a parte de sequências numéricas. E aí era dividido em PA e PG, que é progressão aritmética e progressão geométrica. Só que não deu tempo a gente ver a parte de PG, né? E aí eu acho interessante a gente aproveitar, apesar de não ser cobrado diretamente esse conteúdo, né? Mas que nos conteúdos que a gente vai estudar ao longo desse ano, possa ser que seja necessário a gente voltar a alguma situação que precisa utilizar uma dessas sequências, tá bom? Então, como ela ficou pela metade, né, no ano passado, então a gente aproveita agora, né, essas duas primeiras semanas de, de início do ano, para poder a gente concluir essa explicação do que faltou ano passado. E na primeira semana pós carnaval, realmente a gente começa naquilo que é para esse ano de 2021. Tá bom, pessoal? Mas é muito importante a gente relembrar essa parte aí de sequência numérica, o começo com PA, e ao mesmo tempo fazer essa conclusão com PG. É tanto que a gente vai explicar agora mostrando as duas simultaneamente, tanto a PA quanto a PG. A gente não vai ver separadamente, a gente vai ver as duas ao mesmo tempo, tá bom? É uma explicação rápida, a gente trouxe aqui algumas ilustrações para tentar favorecer a nossa compreensão e após isso explicar alguns exemplos, né, práticos de como se calcular tanto a PA como a PG, tá bom? Então vamos lá. Então esse é o conteúdo de sequências numéricas, né? PA e PG, como a palavra diz, sequência é algo onde os números vão tendo uma certa continuidade, seguindo um determinado padrão. Isso pode acontecer de duas maneiras, ok? Vamos lá, vamos relembrar. Primeiro, sequências, né? Na linguagem do dia a dia, o termo sequência significa uma sucessão de coisas em uma ordem determinada. Pode ser cronológica, pode ser de tamanho ou lógica. Um exemplo, dias da semana, né? Então, os dias da semana, eles seguem uma ordem determinada, né? Começando pelo domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, que vai até o sábado. Depois começa o ciclo novamente. Então, a gente tem um exemplo aí de uma sequência, né? É uma sequência de 7 dias. A gente também tem uma sequência no exemplo dos meses do ano. Então, a gente tem aí, começando por janeiro, que vai até dezembro, fecha o ciclo, depois começa tudo novamente, né? Figuras semelhantes, que tem um padrão, né? Que ela pode ser o dobro da outra, pode ser o triplo da outra, pode ser a metade, mas ela segue uma proporção também, tá bom? Então a gente tem essa definição inicial para relembrar o que é sequência. Aí diz assim também: em matemática, sequência é usada para denotar uma sucessão de números, cuja ordem é determinada por uma lei ou função, cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Então, nesse caso aí, ele está dando um determinado exemplo, né? Quando ele diz assim, ó, conjunto dos números pares, dos múltiplos de 7 já é outro. Então, conjunto dos números pares. Então, a gente vai colocar uma sequência aí, começando pelo 0. 0, 2, 4, 6 e assim continua. Então, a gente demonstrou aí uma sequência dos números que são pares. Demonstrar um exemplo dos números que são múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21 é outra sequência também que vai obedecendo a um certo padrão. Tá bom? As sequências. As sequências numéricas, elas podem ser principalmente de dois tipos. Elas podem ter outras classificações também, entendeu? Mas elas são inicialmente de dois tipos. Primeiro, finita. A palavra já diz, né? Finita é aquilo que tem fim. É um conjunto, uma sequência que tem os primeiros valores e tem o último também. Um exemplo aí na letra A. A sequência dos 4 primeiros números naturais que são múltiplos de 5. Então, se a gente coloca esse exemplo, nós vamos ter 0, 5, 10 e 15. Né? O primeiro múltiplo natural
de qualquer número é o zero. Então a gente vai ter zero e depois de intervalos de 5 em 5. O que é que determina aí? Ele colocou aqui os 4 primeiros. Então quando chegar no quarto eu paro. Ou seja, eu sei que eu tenho exatamente 4 valores sendo representados aí nessa sequência. Então ela tem um começo e tem um fim. Então ele coloca A1, A2, A3, que o A significa o termo. A1 quer dizer é o primeiro termo, A2 segundo termo, A3 terceiro termo e assim segue. Tá bom? Mas ela é finita porque ela tem uma quantidade já estabelecida de elementos que compõem essa sequência. São 4. Né? A sequência dos números de dias dos 12 meses de um ano bissexto. Se a gente pegar um ano que é bissexto, aquele que chama bissexto porque o ano em que fevereiro apresenta 29 dias, né? Isso acontece de 4 em 4 anos. Qual seria a sequência de dias? Só muda fevereiro. Os outros meses, né? Eles permanecem todo ano com a mesma quantidade. Então o que é que acontece? A gente tem aqui, ó, por exemplo, 31. O primeiro mês é janeiro, e janeiro não tem 31 dias, né? Então 31. Aí como é bissexto, fevereiro é o segundo, ó. Tem 29, entendeu? Aí depois vem março com 31, abril, maio, junho, julho e assim segue até dezembro com 31. Tá ok? Mas por que é finita? Porque parou, são 12 meses, não continua, né? Não tem mais outros elementos dentro desse conjunto. A sequência tem um número determinado de elementos que a forma, tá bom? Veja só, ele coloca também o primeiro elemento, A1, A2, no caso são 12 elementos, né? Então vai até o A12, tá certo? O outro tipo de sequência é a sequência infinita. Por exemplo, ele diz assim, a sequência dos números naturais ímpares. Ele não diz dos 10 primeiros números, ele diz dos números. Como os números naturais são infinitos, eu sei que começa no zero, mas ele não termina, ele não tem fim. Né? Por isso que é o exemplo de uma sequência infinita. Ele vai dar aqui o exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 1. Como é que a gente caracteriza? Olha a simbologia aqui, ó. Tá vendo os 3 pontinhos? Esses 3 pontos são as reticências, elas dizem, elas significam que esse conjunto não acabou aí, ele continua de forma infinita, né? Ele continua direto, sem parar, tá bom? Então por isso que diz que é uma sequência infinita, caracterizada principalmente pelas reticências que estão aqui. Então o primeiro termo, o segundo e assim vai. Então ele colocar n, porque esse n aqui é qualquer valor que eu queira saber lá na frente. O 20º termo, o 30º, né? Como ela é infinita, ela pode chegar até o elemento que eu desejar lá na frente. Tá certo? Aqui, o exemplo B. A sequência dos números quadrados perfeitos. Né? O que é quadrado perfeito? É o resultado de um número natural multiplicado por ele próprio. O primeiro número natural, aqui que está considerando a partir do 1, né? Então você tem 1. Aí quando você faz 1 vezes 1, dá 1. Aí o próximo é 2. Quando você faz 2 vezes 2, dá 4. O próximo é 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. E assim por diante. Né? Então são chamados de números quadrados perfeitos. Ok? E aí nós vamos ter as sequências que são justamente essas duas que a gente estava falando. Né? Ou seja, as duas principais sequências que existem é a primeira, que é chamada de progressão aritmética, ou seja, abreviada de PA, progressão aritmética. A progressão aritmética ela está relacionada principalmente a duas operações fundamentais, a adição e a subtração. Tá bom? Vocês vão manter o mesmo intervalo entre um elemento e outro, a mesma diferença, ou aumentando ou diminuindo. Tá bom? Ela está relacionada sempre à soma ou subtração. Olha esse exemplo A aqui, ó. 2, 7, 12, 17, reticência. Primeiro ela é infinita, né? Porque ela está com a reticência, e ela está obedecendo um padrão de distância. A mesma distância do 2 por 7 é a mesma do 7 por 12, é a mesma do 12 por 17, e assim segue. Né? Então veja o que a gente fez aqui. Ó. Quando a gente pega o segundo termo menos o primeiro, dá o mesmo resultado que a gente pega o terceiro menos o segundo, que é o mesmo resultado do quarto menos o terceiro. Então a distância é sempre de 5. 5 e 5 a distância de um para outro. Não é isso? Então veja, ó, se eu pegar o segundo termo, é a soma do primeiro termo com a diferença que deu. Ou seja, a diferença é de 5, então o primeiro termo é 2 com mais 5, 7.
O segundo é 7, com mais 5, 12. O terceiro é 12, com mais 5, 17. E assim segue, não é? Isso caracteriza uma progressão aritmética, ou seja, uma PA crescente. Ela está aumentando, perceba nos valores que ela está aumentando, 2, 7, 12, 17. Então a gente percebe que ela está aumentando, então ela é crescente, tá bom? Vamos para outro exemplo aqui, ó. 20, 10, 0, 10 negativo, 20 negativo, reticência. Ela também é infinita por conta da reticência, não é isso? Mas a gente já percebe outra característica aqui. Ela está diminuindo o seu valor, né? Então veja, quando eu pego 10 menos 20, fica 10 negativo. Quando eu pego o terceiro elemento menos o segundo, dá 10 negativo também, porque é 0 menos 10 dá 10 negativo. E assim segue. A diferença vai dar sempre menos 10. Como a diferença é negativa, né, que é sempre menos 10, a gente diz que isso aqui é um exemplo de uma PA decrescente, tá bom? Aqui é crescente porque está aumentando de 5 em 5, está somando 5. E nesse outro exemplo é decrescente porque está diminuindo 10, né? Então, a primeira está relacionada à adição, crescente, e a segunda está relacionada à subtração, decrescente, tá bom? Definições. PA é toda sequência de números no qual, primeiro, a partir do segundo termo, a diferença entre cada termo e o seu precedente, ou seja, o anterior, é sempre constante. A gente disse que a diferença de um para outro era sempre a mesma. A essa distância de um para outro, né, que é padrão, a gente chama de razão. Né? Se a distância de um para outro é 5 em 5 o tempo todo, a gente diz que a razão é 5. Aí diz aqui também, ó, cada um de seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente somado a um número constante. Né? E essa constante, como a gente disse, é a razão. A distância do primeiro número para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim por diante, vai dar sempre a mesma. E esse valor é chamado de razão. Tá bom? Sequência. Agora vamos falar sobre o segundo tipo de sequência, que a gente não tinha dado tempo de falar o ano passado. É a progressão geométrica. Enquanto a PA, que é a progressão aritmética, ela está relacionada à subtração ou adição. Quando ela está somando alguma coisa, ela é uma PA crescente. Quando ela está subtraindo um determinado valor, ela é uma PA decrescente. Né? Ou seja, a gente tem aqui o exemplo de progressão geométrica. Né? Então, na progressão geométrica, ela está relacionada a dois tipos de operações fundamentais também. Se a PA está relacionada à adição e subtração, a PG está relacionada à multiplicação e divisão. Se os valores de um para o outro estão multiplicando sempre pelo mesmo número, a gente diz que é uma PG crescente. Se o primeiro número com o segundo está dividindo, né, pelo mesmo valor do segundo com o terceiro, do terceiro com o quarto, a gente diz que é uma PG decrescente. Mas vamos ver melhor isso aqui. Ó. Ele dá um exemplo. Dividir um pedaço de papel sempre em 3 partes iguais. Repetir esse processo 4 vezes. Ó, tem um pedaço de papel, aí foi dividido em 3 partes. Tá vendo? Aí pegou aí e cada parte dividiu em mais 3. Ó. Tá vendo? E cada partezinha dividiu em mais 3 de novo. Ou seja, no primeiro a gente só tinha um pedaço. No segundo a gente tinha 3. No terceiro a gente tinha 9. E no quarto a gente tinha 27. Veja, 1, 3, 9, 27. O que é que está acontecendo de forma padronizada de um para outro? Multiplicando por 3. Né? Aqui é um pedaço, aqui são 3 pedaços, aqui 9 e aqui 27. De um pedaço de um para outro está multiplicando sempre por 3, aos valores. 1, 3, 9, 27. De um para outro, está sempre multiplicando de 3 em 3. A razão aqui é 3. E ela é crescente porque os números estão sendo multiplicados, estão aumentando. Tá bom? Então aqui tem a PG crescente. Certo? Agora, nessa sequência que a gente acabou de ver, se a gente perceber, sempre multiplica por 3. Sempre está multiplicando pelo mesmo valor. Esse número que sempre multiplica o mesmo valor também é a razão. Né? Olha esse outro exemplo. 512, 128, 32, 8 e 2. Nesse caso, ela está diminuindo os valores. Os valores estão sendo reduzidos. Então, não é multiplicando, vai ser dividindo. E está dividindo por 4. O termo anterior
é sempre 4 vezes maior do que o que está após ele, né? Ou seja, se eu pegar o primeiro elemento e dividir por 4, eu vou conseguir o segundo resultado. Se eu pegar o segundo e dividir por 4, eu vou conseguir o terceiro resultado. Se eu pegar o terceiro e dividir por 4, vou conseguir o quarto resultado. E assim segue, tá bom? Ela é infinita também por conta da reticência. Então a PG também pode ser crescente ou decrescente. O que caracteriza é a sua formação, né? Se os números estão aumentando, ela é crescente. Se os números estão diminuindo, ela é decrescente, tá bom? Aqui o exemplo de decrescente, como a gente falou, a distância é sempre 4 em 4. Algumas considerações em relação a PG. É toda sequência de números que não são nulos, ou seja, não pode ter zero. Com o primeiro critério, a partir do segundo termo, o quociente da divisão de cada termo pelo seu precedente é constante. Ou, quando a gente pega o segundo que divide pelo primeiro, pega o terceiro que divide pelo segundo, vai dar sempre o mesmo resultado, um resultado constante. E essa constante a gente também chama de razão, tá bom? Só que para diferenciar a razão da PA, a gente geralmente chama de R, né? E a razão da PG, a gente chama de Q. Só para fazer a diferença, mas que o sentido é o mesmo. Tá ok? Pronto, pessoal. Tem alguns exemplos aqui, né? Que se a gente quiser entender melhor o que é que chama isso aqui. Então a gente tem um exemplo aqui como é que é a formação do termo geral. A primeira fórmula de PA. Porque cada uma dessas progressões aí, elas têm duas fórmulas principais, né? E a gente vai ver aqui qual é a fórmula do termo geral da PA, a primeira fórmula da PA. Aqui, ó. Essa é a primeira fórmula, tá bom? AN, A1, N e menos 1. Nesse caso aqui, eu vou voltar só para mostrar a vocês que cada um termo desse tem um significado. Só relembrando que a gente chegou a ver isso ano passado, né? O AN é o último termo do conjunto. O A1 é o primeiro termo do conjunto. O N é a quantidade de termos, quantidade de elementos que tem dentro do conjunto. E o R é a razão, né? Ou seja, a distância de um para outro que vai se manter durante todos os elementos que formam o conjunto. Tá certo? Aqui um exemplo. Ó. Quantos casulos são necessários para montar o triângulo abaixo? Olha o que está acontecendo. Ó. Começando da parte de cima a gente tem 1, aí na segunda camada 2, na terceira 3, na quarta 4 e assim por diante. É um exemplo de uma PA? É, porque está aumentando de 1 em 1. A razão é a mesma. Então é um exemplo de uma PA crescente. Né? Está aumentando de forma aritmética, sempre somando 1. Sempre somando 1. Ó, como a gente falou aí para vocês. Tá bom? Então, para saber a soma dos termos da PA, ele colocou aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Aí tem outra fórmula também, para não precisar você estar somando valor por valor. Então tem uma fórmula que você consegue mais rapidamente, né? Que é a fórmula essa aqui, ó. Sn é igual a 1 mais an, quando somar isso aqui, multiplica por n e depois divide por 2. Né? A gente já falou de praticamente tudo, só não do Sn. O Sn é a soma dos elementos. O A1 é o primeiro termo, o A2 é o último termo, né? O n é a quantidade de termos dividido por 2. Nesse exemplo aqui foi o seguinte, olha, contando essa parte azul aqui, né? O que é que acontece? Quando está somando o primeiro termo, quem é o primeiro termo? É 1, só tem um elemento aqui na primeira camada. Na última camada tem quantos? 6, né? Então a gente está dando um exemplo só do azul, certo? Então o primeiro é 1, e o A1 é 1, né? O primeiro termo é 1 e o AN é 6. Então substituindo fica 1 mais 6. Vezes N é a quantidade de camadas. Quantas camadas azuis tem? 6 camadas azuis. Então, vezes 6. Tudo isso dividido por 2 que é da regra. Então a gente soma primeiro, 1 mais 6 dá 7, né? 7 vezes 6 dá 42, e 42 dividido por 2 dá 21, tá bom? Então essa é a segunda fórmula da PA, que é para saber quanto dá a soma dos elementos que formam aquele conjunto, certo? Agora, em relação a PG, pessoal, o que é que acontece? A fórmula da primeira fórmula da PG é essa, ó. Isso é para você saber o termo geral, né? Então você tem AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Muita coisa que tem aqui tem lá na PA também. O AN é o último termo, tá certo? O A1 é o primeiro termo. O Q é a razão,
que é a mesma coisa do R lá na PA, só que aqui é para diferenciar. Então, o Q é a razão da PG. E o N é o número de termos, a mesma coisa também, tá bom? Então, a gente tem, né, para terminar, a última fórmula, que é a fórmula da soma dos termos de uma PG. Se você tiver vários elementos de uma PG e não quiser sair somando de um por um, você pode usar essa fórmula aqui. Ó. O primeiro termo, o SN é soma, viu? Então, o primeiro termo, que é A1, aí Q, que é a razão, é elevado à quantidade de termos, que é N, está no expoente, menos 1, que é da regra. Quando calcular tudo isso, vai dividir por Q menos 1, ou seja, a razão menos 1. E a razão não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. Por que não pode ser 1? Porque se a razão fosse 1, 1 menos 1 é 0. E eu não posso ter nenhum valor dividido por 0, seria impossível, tá bom? Então a razão não pode ser 1, tem que ser qualquer valor diferente de 1, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplos de como colocar em prática essas fórmulas, tá bom? As duas fórmulas da PA, a do termo geral e a da soma, e as duas fórmulas da PG, também, termo geral e soma. Vamos dar uma olhadinha aqui? Por exemplo aqui, pessoal. Primeiro, quantos termos tem a PA? Aí tem a PA aqui, ó, 5, 9, 13, aí tem vários elementos que não foram colocados, e ela termina lá em 37. Então ela é uma PA finita, né? Ela não tem reticência no final, tá vendo? Essa reticência no meio aqui quer dizer que tem outros elementos que não apareceram entre, mas após o 37 não tem. O 37 é o último. Qual é o primeiro passo? Utilizar a fórmula. E antes de utilizar a fórmula, vamos só debater algumas coisas aí. Quer saber a quantos termos? Então ele quer saber o valor do N, né? O primeiro termo eu sei que é 5. O A1 é 5. O último termo eu sei, é 37. O AN é 37. E dá para saber a razão também, ou seja, a distância do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. De 5 para 9 é 4, 9 para 3 é 4, então a gente já sabe que a razão é 4. Então a gente sabe o primeiro termo, a gente sabe o último termo, a gente sabe a razão. E ele está querendo que a gente descubra o número de termos. Substituindo na fórmula, é só fazer isso aqui, vejam. Primeiro passo é a gente identificar os termos, não é isso? O primeiro termo é 5, como eu falei para vocês. A razão é 4, que está aumentando de 4 em 4. O último termo é 37. Está faltando só o número de termos, que é n. A formulazinha não é essa? Né? Ah, Glauco, como é que eu vou saber se eu uso a primeira fórmula ou a segunda? Só vai usar a segunda fórmula quando ele falar no enunciado alguma coisa sobre soma. Como ele não falou nada sobre soma aqui, a gente vai seguir aqui na substituição, tá bom? Então aqui, a fórmula é AN é igual a 1 mais, entre parênteses, N menos 1, vezes R, tá certo? Então a N é o último termo? 37, colocou 37 aqui. Igual, primeiro termo, o A1 é 5, colocou 5 aqui, certo? Mais, entre parênteses, N, que a gente está procurando, não sabe, né? N menos 1, fecha parênteses, multiplicado pela razão, que é 4. Colocou 4 aqui da razão, tá bom? Então só está faltando um N para descobrir que é justamente a nossa pergunta. Então eu vou baixar aqui o 37, ó. O 5, que é positivo, vai vir para cá negativo, igual. Aí para tirar esse parênteses eu tenho que multiplicar tudo que está dentro do parênteses, multiplica o valor que está fora do parênteses, certo? Então 4 vezes N dá 4N, menos 1 vezes 4 dá 4. Agora é só organizar, né? Então a gente vai fazer, ó, 37 menos 5 dá 32, é igual a 4N menos 4, baixamos, né? Então 32 fica, esse 4 negativo vem para cá positivo, fica mais 4, tudo isso é igual a 4N. Organizando, 32 com 4 dá 36, é igual a 4N. Então, para terminar aqui, o número que está solto divide o número que está junto com a letra, né? Então eu tenho um N é igual a 36 dividido por 4, que é 9. Quer dizer que essa PA aqui tem 9 elementos. Se eu fosse preencher ela todinha aqui, até chegar no 37, ela teria 9 elementos aqui dentro, tá bom? Então ela tem 9 termos, 9 elementos. Vamos ver outro exemplo aqui. O segundo exemplo é aqui, pessoal. Quantos múltiplos de 3 existem entre 10 e 95? Se você colocasse de 10 até chegar em 95, quantos números seriam múltiplos de 3? Dariam para dividir exatamente por 3. O 10 não dá, então 10 já não daria certo. O 11 não dá, o 12 vai dar. Então, na verdade, o primeiro número que dá para dividir por 3 entre 10 e 95 é o 12, né? O 95 não dá exato. O 94 também não dá exato. 93 dá. Então os valores ficarão entre 12 e 93, né? O primeiro valor vai ser 12, que é o primeiro que dá para dividir nesse intervalo. E o último que dá para dividir
é 93. Tá certo? Então já dá para a gente descobrir o A1, aliás, já dá para a gente saber o A1, que é 12, e o AN, que é. Vamos colocar aqui mais detalhado isso, pessoal, olha só. Depois de 10 temos 12 como múltiplo de 3, né? Então começaria de 12. E como é múltiplo de 3, vai aumentando de 3 em 3. 12, 15, 18 e assim segue, tá bom? Antes de 95, o que dá para dividir por 3 é 93, como eu tinha falado para vocês. Logo, vai começar do 12, do 15, 18 e eu sei que vai parar lá no 93. Então o que é que a gente tem aqui? O A1 a gente tem, que é o 12, né? É o primeiro valor do conjunto, 12. O último, que é o AN, é o 93, que está aqui. E a razão, pessoal, é a distância. Não está aumentando de 3 em 3, então a razão vai ser 3. E a pergunta é, quantos múltiplos, ou seja, quantos números? Qual é o valor de n? A mesma coisa que a gente fez na primeira questão, tá bom? A fórmula é essa, vamos substituir. Ó. A n é quem? 93, colocou 93 aqui. É igual a 1, quem é A1? Primeiro termo, 12. Mais, entre parênteses, o n não tem, né? Repete, n menos 1, que multiplica a razão que é 3, ok? Então eu vou organizar, vou passar logo isso que tem letra para cá, aí vai ficar 3n menos 1 é igual a 93 e o 12 passou para lá negativo, menos 12, tá bom? Para eliminar esse parênteses eu faço o quê? O número que está fora do parênteses vai multiplicar cada elemento que está dentro do parênteses. Então nós vamos ter 3 vezes n, né? 3n, só que ele achou melhor passar o 3 para cá. Pode ser também, não tem nenhum problema não. Então, para não eliminar o parênteses, ele fez o seguinte, ó, n menos 1 baixou, e o 3 que estava multiplicando aqui, passou dividindo para o outro lado. Pode ser também, sem nenhum problema. 93 menos 12 dá 81, né? O 81 e o 3 que passou dividindo, 81 por 3 dá 27. Não é isso? É porque já fez de uma forma mais direta aqui. Então, n é igual a 27, e esse 1 que era negativo passou positivo para lá. N vai ser 27 mais 1 é 28, não é isso? Então, N é 28, quer dizer que existem 28 números que são múltiplos de 3 entre 10 e 95. Se você fosse colocar aqui ó, 12, 15, 18, 21, 24, até chegar em 93, você iria conseguir 28 valores, 28 elementos aí dentro desse conjunto, tá bom? Olha a próxima questão, também de PA. Em uma PA, o primeiro termo, que é A1, é 18, e o quinto termo é 6. Calcula a razão. Veja, pessoal, se ele disse o primeiro e o quinto, quer dizer que o quinto é o último. Então, a gente tem o primeiro, o último, e se ele diz o quinto, quer dizer que são 5 elementos também, são 5 números. Então, a gente tem 3 informações aqui. A gente tem o primeiro elemento, que é o A1, o último elemento, que é 6, e a quantidade de elementos, que é o N, que vai dar 5. Está faltando só a razão, tá certo? Então, como é que ficaria essa montagem? Ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, né? Então, o AN, separando os termos aqui, a n é 6, ó, o A1 é 18, né? O n é 5 e a razão a gente está procurando, ok? Vamos substituir. A n é 6 igual o A1, que é 18, mais, entre parênteses, o n é 5, fica 5 menos 1, vezes a razão, que é r. Baixo 6 igual baixo 18, mais 5 menos 1 dá 4, baixo R. Então a gente organiza aqui, vou deixar esse 4 de um lado e o 18 passar para o outro lado, tá bom? Então fica 4R, o 6 já está do outro lado, tá certo? E o 18 que vai passar para ficar junto do 6, ele tem que passar trocando o sinal. Como ele é mais, ele vai passar menos, fica menos 18, tá certo? Então, razão vai ser igual. 6 menos 18 dá menos 12, né? Dividido por 4. 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos por mais dá menos, razão, menos 3, tá bom? Depois que você separar as informações que jogar para substituir, é só fazer a parte matemática sem necessidade de tanta interpretação, ok? Dá uma olhada no quarto exemplo aqui. O sétimo termo de uma PA é 75 e a razão 11. Calcula o primeiro termo. Olha só, ele está dizendo o sétimo, quer dizer que tem 7 termos. O N vai ser 7. É 75, quer dizer, é o último, né? Então, o AN, que é o último, vai ser 75. A razão é 11. Ele quer saber só o primeiro termo, ele quer que a gente descubra o valor do A1. Como eu falei para vocês, ó, o sétimo termo, que é o AN, né, o último, é 75, a razão é 11. O A1, que é o primeiro termo, ele está querendo que a gente descubra. E o número de termo, 7, porque ele fala em sétimo termo, é só substituir na fórmula. Então, no lugar de AN,
né, que é o A7, no caso é 75. Aí a gente coloca 75 é igual. O primeiro termo que a gente não sabe é A1 mais 6, porque aqui a gente tem N, são 7 menos 1 dá 6, né? 7 menos 1 dá 6. 6 que multiplica a razão, tá bom? E a razão não é 11, né? Então, 6 que multiplica 11. Então, fica 75, que é o AN, é igual a 1, mais 6 vezes 11, né? Que vai dar 66. Vamos organizar aqui, ó. O A1 eu vou deixar do lado que ele está. E o 66 eu vou passar lá para o lado para ficar junto do 75. Como ele é positivo, ele vai passar para lá negativo. Vai ficar 75 menos 66, ok? Então, o A1 vai ser 75 menos 66, 9. A1 quer dizer o primeiro termo dessa PA aqui é 9, tá bom? Nosso quinto exemplo. O quinto exemplo diz assim: calcule a soma dos 8 primeiros elementos da PA. Aí a PA é 3, 15, 27. E ele quer saber a soma, viu, pessoal? Mas para saber a soma, eu tenho que descobrir antes o valor do último termo. Então eu tenho que descobrir o AN. Aqui não tem o AN, porque ela é infinita, tá vendo? Aqui tem o primeiro termo, que é 3. A razão dá para saber também, que está aumentando de 12 em 12, então a razão é 12. E o número de elementos é 8, ó. 8 o primeiro termo, então o N vai ser 8. Como é que ficaria essa organização? Primeiro a gente tem que encontrar a razão, né? Está de 12 em 12. Então a gente coloca aqui, ó, está aumentando de 12 em 12. E agora a gente tem que descobrir o oitavo termo, né? Substituindo, porque para descobrir a soma eu tenho que saber o primeiro e o último termo também. Aqui não tem o último termo, então vamos descobrir qual é esse último termo, né? Esse oitavo termo. Então ficaria na substituição. A n, né, é igual, que é o último termo, é igual a 1, o A1 é 3, mais n são 8 termos, 8 menos 1, vezes a razão que é 12. Baixo 3 mais 8 menos 1, 7, vezes 12. Adição e multiplicação, tem que multiplicar primeiro, né? Então você tem baixo 7, o 3, desculpe, mais 7 vezes 12, 84. Então 3 mais 84, 87. A gente descobriu o último termo. Agora sim, tem que jogar na fórmula da soma para poder descobrir o valor dessa soma. A soma dos 8 primeiros termos. Então a regra é: a soma é igual ao primeiro termo mais o último, vezes o número de termos, tudo dividido por 2. Vamos ver aqui? Primeiro termo, 3. Né? Então A1 é 3. Mais o último termo, acabamos de encontrar aqui, ó, 87. Que multiplica o número de termos, 8. Né? O N é 8. Tudo dividido por 2. Então soma logo o parênteses aqui, ó, 3 mais 87 que dá 90, vezes, aí eu posso dividir 8 por 2 que dá 4. Tá bom? 90 vezes 4, 360. Tivemos que fazer as duas fórmulas para poder chegar no resultado da soma. Tá bom? Vamos olhar aqui uma outra questão também de PA. Ele quer que a gente também descubra a soma desses elementos aqui. Ó. Eu tenho o primeiro termo, eu tenho o último termo, só que não tenho a quantidade de termos, eu não tenho o valor do N. Eu não sei quantos elementos tem aí. Então a gente tem que descobrir logo essa parte, né, de quantos elementos tem. A gente tem que descobrir a quantidade de elementos para depois descobrir a soma. Então vamos ver o que é que a gente tem. Primeiro termo, 8 negativo. Aí, do 8 negativo para o 1 negativo, está somando de 7 em 7. 8 negativo com 7 positivo dá 1 negativo. 1 negativo com 7 positivo, 6 positivo. Ou seja, está somando de 7 em 7, de um valor para outro. Então a razão é 7. Ó. A razão é 7. Então eu tenho o primeiro termo, tenho a razão, tenho o último termo. Está faltando agora só o valor do N, número de termos, né? Vamos substituir primeiro na primeira fórmula, para depois substituir na fórmula da soma. Então a gente tem aqui, ó, a n, que é 41, que é o último termo, está aqui, é igual ao primeiro termo, que é menos 8, mais n, que a gente não sabe, n menos 1, vezes a razão, que é 7. Tá bom? Então 41, né? O 8, que é negativo, passa para cá positivo, é igual 7 vezes n dá 7n, menos 7 vezes 1 dá 7. Aqui vamos organizar. 41 mais 8 dá 49, é igual 7n menos 7 baixa. Né? Então, esse 7 negativo, vamos passar para lá, vai ficar positivo. 49 mais 7 é igual a 7n. 49 mais 7 é 56. 56 igual a 7n. Então, está multiplicando, passa dividindo.
n é igual a 56 dividido por 7 dá 8. Esse é o valor do n, né? Agora a gente vai jogar na fórmula da soma. Jogando na fórmula da soma, como é a soma, é o primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de elementos, tudo dividido por 2. Quem é o primeiro termo? Menos 8. Mais, quem é o último termo? 41. Qual é o valor de n? Acabamos de encontrar aqui, 8. Tudo dividido por 2. Então eu faço logo o parênteses, menos 8 mais 41 dá 33 positivo. 33 positivo, né? Aí ele já dividiu aqui 8 por 2 que dá 4. Então 33 positivo vezes 4. 33 positivo vezes 4 vai dar 132. Então quer dizer que somando todos os elementos, que são 8 elementos que tem aqui dentro, vai dar 132. Ok? Vamos agora para o nosso último exemplo de PA. Ele diz assim, ó, a soma dos termos de uma PA é 324. Ele já somou e já deu 324. O primeiro é 4 e o último é 68. Quantos são os termos da PA? Ele quer saber o valor de n. Como ele fala em soma, eu tenho que adaptar logo a fórmula da soma. A fórmula da soma é essa, ó, A1 mais AN vezes N dividido por 2, né? A soma, ele já disse. O A1, ele disse também. O AN, também. Só falta o N. Então não precisa fazer as duas fórmulas. Já dá para fazer direto essa fórmula aqui, né? Que ela já tem todas as informações que a gente precisa, faltando unicamente o que ele está perguntando. Então a gente tem aqui, ó, soma, vamos substituir a soma, 324, é igual ao primeiro termo, 4, mais o último termo, 68. Tudo e a soma disso vezes n, que a gente está procurando, dividido por 2, né? Então baixa o 324, 4 mais 68 dá 72, vezes n dividido por 2, né? Então 324, 72 dividido por 2 dá 36, 36n. Quem está multiplicando passa dividindo. N vai ser igual a 324 dividido por 36, que dá 9. Quer dizer que essa PA aqui, que deu soma 324, tem 9 elementos. Ok? E agora a gente vai dar uma olhadinha em 3 questõezinhas de PG para finalizar. Determina o oitavo termo da PG. Cuidado que agora é PG, né? A fórmula é outra, que agora é multiplicando ou dividindo. Perceba que é 1, 2, 4, está dobrando. De um para outro está dobrando, ou seja, está multiplicando de 2 em 2. Ele quer saber o oitavo termo disso aí. Então não fala nada de soma, vai ser a primeira fórmula. O que é que diz a fórmula? A fórmula diz AN é igual a A1 vezes, né, a razão elevado a n menos 1. Então, substituindo aqui, a gente vai ter ó, o AN, que é o que está querendo saber, que é o último termo, a gente não está sabendo esse último termo, esse oitavo termo a gente não sabe. O AN, que ele está aqui, A8, é a mesma coisa. A AN é igual ao primeiro termo, que é 1, vezes a razão, que é 2, né, porque está multiplicando de 2 em 2, então a razão é 2, elevado a n menos 1. N, né, o oitavo termo, então ele quer 8 termos, então vai ficar 8 menos 1, esse menos 1 é da fórmula. Então o AN é igual a 1 vezes 2 e 8 menos 1 dá 7, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 vezes 1 dá 2 elevado a 7 mesmo. Ter cuidado aqui que 2 elevado a 7 não é 2 vezes 7, é 2 vezes 2 7 vezes. Então quando você multiplica 2 vezes 2 7 vezes, você vai conseguir como resultado 128. Então o oitavo termo dessa PG, se você fosse continuando aqui, ó, quando chegasse no oitavo termo, seria 128. Ok? Então a nossa penúltima questão diz assim: em uma PG de razão 3, o sétimo termo é 1458. Calcula o primeiro termo, ele diz a razão, ele diz o último termo, ele diz quantos termos tem, que são 7, né? E ele quer saber o primeiro. Substituindo na fórmula, está faltando o A1. A razão é 3. O último termo é 1458. E se é o sétimo termo, o N também é 7, né? Então, substituindo, a gente vai ter a N, que é o último termo, 1458, é igual a A1, que a gente está procurando, vezes a razão, que é 3, elevado a N menos 1. Se é o sétimo termo, o N é 7. Aí vai ficar 7 menos 1, 6, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Aqui já desenvolveu, ó, 3 elevado a 6 é 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. Quando você multiplica 3 vezes 3, 6 vezes, vai dar 729. Então, 729 junto do A1 é igual a 1458. Quem está multiplicando passa dividindo. A1 vai ser igual a 1458 dividido por 729, que vai dar 2. Quer dizer que nessa PG,
o primeiro termo, que é o A1, vale 2, certo? E chegando à nossa última questão, diz assim, calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. Então, como fala de soma, pessoal, a gente precisaria de algumas informações. Primeiro termo, razão, último termo e assim por diante. Aqui não tem o último termo. Então, possivelmente nessa a gente vai ter que fazer a primeira fórmula da PG para descobrir o último termo, depois fazer a fórmula da soma, tá bom? Então, na primeira a gente vai ter aqui, ó. Vamos ver. Então, nessa parte aqui, ele não precisa, né? Me desculpe, porque na PA que precisa do último termo, mas na PGA aqui na soma não precisa não. Então, do jeito que está aqui já dá para fazer direto. Veja, ó. A fórmula é a soma dos termos da PG é igual ao primeiro termo que multiplica, entre parênteses, a razão elevada a n, né, que é o número de termos, menos 1, que é da fórmula, tudo isso dividido pela razão menos 1. Vamos substituir? Então, o A1 é quanto? O primeiro termo, 2, vezes a razão, né? A gente tem a razão aqui, como é que eu descubro a razão? Está multiplicando de quanto em quanto? De 2 em 2, ó. Multiplicando 2 em 2. Então, a razão é 2. Elevado ao número de termos. Ele não quer saber 10 termos, então o n é 10. Menos 1, que é da regra, tudo isso dividido pela razão, que é 2, menos 1 da regra. 2 menos 1 dá 1. Então, a soma dos termos vai ser 2 vezes. Quanto é 2 elevado a décimo? É 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Dá 1024. Menos 1, que é da fórmula, tudo isso dividido por 1. A soma dos termos vai ser igual, né? Quando eu faço 1024 menos 1, dá 1023, né? 1023 que deu aqui no parênteses vezes 2, dá 2046. Tudo isso dividido por 1, 2046 dividido por 1, 2046 mesmo. Tá bom, pessoal? Então, um lembrete de PA, né, e uma explicação de PG que a gente não tinha visto no ano passado. E na próxima semana a gente só vai finalizar essa revisãozinha aqui, né, com algumas poucas questões de múltipla escolha sobre PA e PG. Para na semana seguinte ao carnaval a gente já iniciar nos conteúdos realmente do nosso segundo ano. Tá bom? Então agradeço mais uma vez a atenção de todos. Estou à disposição para quaisquer dúvidas que possam aparecer. Tá bom? Um abração.